Aí, eu tinha falado, abrir a sua Bíblia em primeiro livro de Samuel, no capítulo 4. Vamos fazer a leitura. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, o versículo é o do 19 ao 22, tá bom? Queria que vocês prestassem atenção, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 19 até o 22, até o fim do capítulo 4. Achou aí? Podemos ler? Amém. A nora de Eli, a esposa de Finéias, estava grávida e já quase na época de ter seu bebê. Quando ela recebeu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada pelos filisteus e que o seu sogro e seu marido haviam morrido, começou a sentir fortes dores de parto e deu à luz. Ela estava morrendo, mas as mulheres que a ajudavam lhe rogaram: tenha coragem, anima-te, porque tiveste um filho. Ela, porém, nem conseguiu responder, nem dar atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode, querendo dizer: foi-se a glória de Israel, aludindo ao fato de a arca de Deus ter sido tomada e por causa da morte de seu sogro e de seu marido. E completou afirmando: a glória foi exilada de Israel, porque a arca de Deus nos foi tirada. Pode falar amém. Amém. Oh meu Deus, necessitamos da sua graça para a ministração da palavra do Senhor neste momento. Que o Senhor possa encher o nosso coração com a tua glória, Senhor, com a tua presença e com uma ação também especial do Espírito Santo, para que possamos conseguir o objetivo que o Senhor tem com esta palavra. Oh Deus, prenda, sim, os nossos desejos em Ti agora. Prenda, Senhor, a nossa atenção em Ti, os nossos sentimentos e pensamentos na vontade da palavra do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. O título desta mensagem, vamos ver se vocês sabem, é a glória do Senhor, perdida e restaurada. Fala isso. A glória do Senhor, perdida e restaurada. Eu estava fazendo essa leitura essa semana, irmãos. Foi na leitura do primeiro livro de Samuel, e coincidiu, né, que é o dia das mães hoje. Então eu achei pertinente preparar aqui esse sermão de hoje e mostrar à igreja, e especialmente às mães, mas é toda a igreja, mas especialmente às mães, quais perspectivas que devemos gerar em relação aos filhos que Deus nos dá ou nos deu. Quais perspectivas você deve gerar em relação aos filhos que Deus te deu? Aí nós temos algumas perguntas. Preste atenção. Devemos entregar nossos filhos ao destino? Se é que há? Ou como as pessoas entendem o que seja destino? Devemos consagrá-los ao Senhor? Devemos deixar que a vida faça as escolhas para eles? Devemos deixar que eles façam as escolhas da vida? Ou devemos não nos importar com nada e ver o que acontece com eles? Enfim, há uma série de perguntas que seria bom se conseguíssemos responder a nós mesmos, pois dependendo da resposta, teríamos uma direção mais clara a dar a eles. Uma coisa é certa: o Senhor quer que a glória dele
esteja no seu filho e no meu filho. Ele quer que os nossos filhos carreguem a sua glória. E eu quero que você guarde isso no seu coração a partir de agora. O que Deus quer? Que os nossos filhos carreguem a glória de Deus. Deus quer isso. E eu quero que você guarde isso no seu coração. A glória perdida. Eu não posso esconder dos irmãos a tristeza que eu tive essa semana ao ler esse pedacinho aqui de texto. E ver como essa mãe, cujo nome não é citado, ela é esposa de alguém, o nome dele, mas não dela. O nome dela não é citado, mas ela descarregou sobre o seu filho sua frustração e desesperança. E olha só, ela não conviveu com ele, que ela morreu assim que deu à luz, né? E talvez você esteja se perguntando, como é que eu posso afirmar isso? Ela descarregou as suas frustrações sobre essa criança, e eu lhe respondo, numa só atitude ela fez isso, e morreu. O nome que ela deu para ele. O nome que ela deu para ele, nós vamos falar aqui já. Ela descarrega a sua tristeza, a sua mágoa e a sua frustração. E a fim de explicar isso, quero contar rapidamente a história dessa família. Essa mulher não era uma mulher qualquer. Estão escutando? Amém. Essa mulher não era uma mulher qualquer. Ela era nora do sacerdote e juiz daquela época. Esse período aqui, nós estamos no período dos juízes. Ao lermos o livro dos juízes, entendemos que eles, os juízes, eram levantados por Deus em situações de grande aperto político para governar a nação de Israel. Todo mundo conhece a história lá. Os juízes não apenas emitiam julgamentos como juízes de tribunais. Esses juízes aqui eram muito mais do que isso. Sempre quando nações inimigas invadiam a terra de Israel, o Senhor levantava alguém para governar e lutar contra os inimigos invasores. E nessa época, o sogro dessa mulher era esse homem. E além de juiz, ele também exercia a função de sacerdote. O nome dele era Eli. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E esses filhos seriam os seus sucessores na cadeira sacerdotal após a morte do seu pai. Então, quem é essa mulher? Essa mulher fazia parte da família mais importante de Israel. Está ouvindo? Amém. Mas, irmãos, eu não diria que essa mulher era uma mulher feliz. Eu diria que essa mulher era uma mulher frustrada, mesmo sendo uma mulher tão importante. Seu marido, falamos o nome, Finéias, não era um homem de Deus. Mesmo ele sendo filho do sacerdote, cotado para ser sacerdote também após a morte do pai. Ele e os seus irmãos são chamados de quê? Filhos de Belial. Em outras palavras, filhos do diabo. Viu? Está lá no capítulo 2, verso 17, alguma coisa assim. Eu não anotei aqui. Filhos do diabo. A Bíblia diz que eles não respeitavam ao Senhor, ou não se importavam com o Senhor. A minha que eu li aqui diz que não conheciam, não se importavam com o Senhor. Uma outra tradução diz que eles não conheciam o Senhor. E sendo assim, suas obrigações de sacerdotes não eram feitas com reverência e temor. Eles se deitavam com as mulheres que serviam no santuário. Capítulo 2, a partir do verso 13, vai dizendo isso tudo aí. Além de outros delitos.
que eles cometiam. O verso 17 lá diz que o que eles faziam era muito grave aos olhos do Senhor. Poucas vezes tem isso escrito na Bíblia. O que eles faziam, o que esses homens faziam, era grave aos olhos do Senhor. Você concorda que essa mulher realmente não era feliz e era cheia de frustrações? Pois é. Toda essa situação espiritual deles refletia também na espiritualidade do povo de Israel. E então, num certo dia, numa guerra contra os inimigos filisteus, Israel foi vencido. E nesse dia, a casa dela e a importância dela também desabou. Nesse dia, seu esposo foi morto lá na batalha. Seu sogro morreu ao receber a notícia. E a arca da aliança de Deus foi levada pelos inimigos filisteus. Foi embora. Saiu do território de Israel. Isso nunca tinha acontecido antes. Sair da posse de Israel. E ela estava grávida, prestes a dar à luz, quando recebeu essas tristes notícias. Então sentiu as dores de parto e deu à luz. Mas o nome que ela deu ao seu filho foi qual? Icabode, que quer dizer sem glória. Perdeu-se a glória de Israel. Foi-se a glória de Israel. Irmão, quem era esse menino? Era o neto mais velho do sacerdote, herdeiro da família. Mas o que aconteceria com ele a partir deste momento que ele recebe esse nome? Hoje a gente não se importa muito com o nome, mas não era assim naquela época. Ele levaria por toda a sua vida um nome frustrante. Durante toda a sua vida, ele recordaria a tragédia de sua família, a morte dos seus pais, a do seu avô, a captura da arca do Senhor. Foi-se a glória de Israel. A partir daí, essa é a única vez em que nós temos o nome desse menino na Bíblia. A partir daí, não temos mais notícias desse menino, não sabemos o que aconteceu com ele, como ele viveu e quanto tempo viveu. São 4 versículos muito tristes na Bíblia. Mas vamos agora para a glória do Senhor restaurada. Dessa foi a glória perdida, agora a glória restaurada. Esse triste pequeno resumo nos leva a uma pergunta necessária. Se alguém perde a esperança, existe alguma solução? E se existe, qual seria a solução? Se alguém perde a perspectiva, há alguma maneira de restaurá-la? Eu não poderia deixar de relatar agora um outro caso, estudo de caso, que fala aí na faculdade, de uma outra mãe, em 3 capítulos aí atrás. Todo mundo conhece essa história. É só para você ver aí a história dessa mulher. E ela foi tão guerreira, como diz aí no ditado de hoje, uma mulher tão de fé, que muita gente coloca o nome dela em suas filhas. O nome dela é? Ana. Aqui na igreja tem 3 anos, tinha 4, agora tem 3. Às vezes tem alguma aí mais escondida que a gente não sabe. A representação de uma mulher de fé, de uma mulher guerreira mesmo, lutou, venceu com Deus. Aleluia. Como a esposa de Finéias, Ana também tinha suas frustrações, irmãos, mesmo tendo fé. Como a esposa de Finéias, Ana também tinha um marido que tinha uma outra mulher. Você acha que ela ficava feliz com isso? Como a esposa de Finéias, Ana amava a glória de Deus, que era representada pela arca da aliança, mas diferentemente da esposa de Finéias,
Ana não se entregou às suas frustrações. Amém. Na leitura que fazemos da sua vida, na vida de Ana, encontramos uma mulher amarga, sim, chorona, né, inclusive, e tinha a sorte que o marido amava ela demais, porque se não fosse isso, eu não sei o que seria dela, porque não é fácil conviver com uma mulher assim, né, amarga, chorona, reclamona, o tempo todo. Provérbios 21, 19, fala isso, é melhor viver no deserto que dentro de casa com a mulher rixosa. Então não há quem aguente, mas o marido a amava demais. Mas o fato é que Ana buscou a esperança, servindo ao Senhor. Amém. Mesmo sendo assim, essa mulher triste, frustrada também com as coisas que aconteciam com ela, ou deixavam de acontecer, ela não deixava de ir ao santuário. Todos os anos ela estava lá. Lembra dessa história? Mesmo ela sendo assim, ela não deixava de oferecer ao Senhor os seus sacrifícios, as suas ofertas. Mesmo ela sendo assim, ela não deixava de se prostrar e falar com Deus em oração. Aleluia. Mesmo ela sendo assim, não deixava de se submeter ao seu esposo, ao seu marido. Mesmo com toda a tristeza da sua vida, ela continuava amando ao Senhor. E todo mundo via isso nela. Ela mostrava isso. Não é raro a gente ouvir muitas pessoas dizerem que ama a Deus, mas vive longe da igreja, não quer saber do povo da igreja, não tem compromisso com jejum, com orações, com práticas espirituais. Ana não, ela tinha os problemas dela, pessoais, familiares, particulares, mas ela amava ao Senhor e todo mundo via isso nela. Nós podemos afirmar que ela era uma mulher que tinha pouca ou nenhuma esperança, mas ela tinha muita responsabilidade. Ela não deixou as suas responsabilidades de lado, tendo uma vida sofrida e sendo frustrada até aquele momento. Porque, irmão, você pode até explicar o seu desânimo da igreja, mas não poderá justificá-lo perante o Senhor no dia do juízo. O fato de passarmos por uma fase difícil na vida, ou uma crise de fé, não quer dizer que o Senhor nos isenta de nossas responsabilidades espirituais. E todo mundo passa por isso. Aconteceu isso com o apóstolo Paulo. Mas não encontramos nada na Bíblia, nem na história da igreja, que ele deu um tempo, que ele desanimou, que ele deu uma pausa. Vamos ver isso. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 8. Queria que alguém lesse, por favor. Olha o que aconteceu, o que o apóstolo Paulo disse. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Olha aí, irmão, o negócio foi tão feio que ele fala assim, ao ponto de desesperar-nos da própria vida. Irmãos queridos, pensa nisso. Tem hora que a gente não entra em desespero mesmo. O que é desespero? Falta de esperança. Aproveita e cola aí. O que é o desespero? Falta de esperança. Então, olha o que ele diz aí. Desesperar da própria vida. Mas ele desistiu? Não. Ele deu uma pausa? Falou, eu estou muito cansado. Eu tenho que dar um tempo. Nada disso. Ele não deu um tempo. Ele não desanimou. Ele não deu uma pausa. Irmãos queridos, na desesperança, todos os servos do Senhor, que amavam ao Senhor, permaneceram em suas responsabilidades. E qual o resultado? A esperança se renovou. Aleluia! Não é à toa que ele, o apóstolo Paulo e Ana, por exemplo, constam entre os heróis da fé. Você pode até ter
mas ser um herói da fé é outra coisa, meu irmão. Você pode até ter fé, todo mundo fala que tem fé. Agora, ser um herói da fé é ali resistir ao que está acontecendo, insistir em caminhar o caminho da fé. Isso é outra história. Tem gente que fica de fora, querendo se restaurar. Está muito difícil, vou sair aqui, fica do lado de fora, fica de fora. Meu irmão, deixa eu falar para o seu negócio. Não vai acontecer a restauração. Não vai acontecer. A restauração acontece quando você está dentro do fogo. Na hora do fogo a gente sai, eu sei que a vontade é de sair. Na hora do fogo a gente sai, não acontece. Sabe esse negócio de sair, entrar, não resolve se toda vez que você cai no cadinho. Sabe o que é cadinho, né? Que vai lá, coloca o material bruto para ser purificado. E começa, aí cai no cadinho, ele começa a esquentar, aí a gente pula fora. Como seremos restaurados? É lá dentro que somos restaurados e o nosso valor é aumentado e a gente nem vê. Mas quando você sai de lá, todo mundo vê que você está restaurado. Todo mundo olha, você está diferente. Aconteceu alguma coisa? Irmão, Ana nem viu o que aconteceu, ela só sabe que ela foi para lá, né, é o templo, mas ainda não era o templo, né, era um local, era um tabernáculo. Ela foi repreendida pelo sacerdote ali, né, falou, você está bêbada? Né? Ele humilhou ela. Ela não estava bêbada nada, ela estava ali prostrada, não conseguia, tanta tristeza, tanta aflição de alma, não conseguia sair a voz, e ela estava só balbuciando. E ele falou, ela deve estar bêbada. Ô mulher, para com esse negócio de beber. Mas irmão, ela se humilhou diante dele, porque ele era a autoridade, representante de Deus ali. Veja que ela se enganou, ele se enganou a respeito dela, ele humilhou ela, mas ela não se insurgiu contra a autoridade dele, não tirou satisfação com ele, ela só tentou explicar a situação. Não, meu senhor, não estou bêbado. Não estou. Aí ele falou, então vai em paz e que o Senhor, né? Está aí no verso, eu não anotei aqui, mas todo mundo conhece essa história, que o Senhor atenda o seu pedido. Ele deu a palavra, e o que ela fez? Saiu chateada. Ela tomou essa palavra como uma palavra de Deus. Ela tomou essa palavra, ele humilhou ela, falou uma coisa que ela não era, mas depois, então tá, vai embora que Deus te concede o seu pedido. Ela tomou como uma palavra de Deus. Ele era o representante de Deus ali, independente do que ele fez, ela não perderia a oportunidade de receber algo do céu. Resultado? Já saiu dali curada. Ela levantou dali, aquela palavra entrou nela, e a Bíblia diz que ela saiu de lá diferente. Achou aí? Pode ler aí para nós? Ou não achou? Que eu não anotei, mas a gente acha que é agora. Ela saiu de lá diferente, ela levantou diferente. Olha na minha, no verso 16, diz assim: não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. Eu estava orando daquele modo, e até agora, porque estou muito triste e desesperada. A minha tradução está dizendo. E ele diz assim: vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. No verso 18, ela respondeu: que a tua serva alcance graça diante de ti, e que pense sempre bem de minha pessoa. Em seguida, seguiu o seu caminho, comeu, e em seu rosto já não havia mais desalento. Saiu de lá curada. Aleluia! Saiu de lá transformado. Saiu de lá restaurado. Não importa o que ele falou. De mim ele se enganou. Qualquer um pode se enganar. Não é, irmão? Qualquer um pode se enganar. Ele pensou isso, ele já era mais ou menos velho. Ele pensou isso. Mas não pode fazer isso. Não pode, mas fez, e agora? Vai morrer? Recebe a palavra que vem de Deus da boca dele. Recebe a bênção,
Fala aí, recebe a bênção, irmão. Fala aí comigo. Glória a Deus, ela saiu de lá curada. Agora sim, foi curada? Agora sim, ela foi curada. Então ela estava pronta para receber a bênção de Deus que ela tanto buscou. Há tantos anos ela estava buscando. Ela recebeu a bênção ou não? O que ela recebeu? Que bênção foi? Um filho. O que ela fez com ele? Deixou ele ao Deus dará? Deixou ele escolher os caminhos dele? Deixou a vida fazer as escolhas para ele? Entregou ele ao destino? Não. Jogou sobre ele as frustrações passadas dela? Não. Deu a ele um nome negativo? Não. Deu a ele qualquer nome? Não. Ela deu o nome de Samuel. Tem um sentido lá no original hebraico, ouvido pelo Senhor. O Senhor ouviu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E ela fez o que? Consagrou ele ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Ela foi restaurada. Amém. A glória de Deus foi restaurada nela. Aleluia. Deu a seu filho uma educação restauradora. E ele foi o escolhido por Deus para começar um trabalho de restauração da glória do Senhor em toda a nação de Israel. Amém. Aleluia. Uma mãe. Olha o que uma outra mãe fez. Olha o que essa mãe fez. Práticas para a restauração da glória divina na nossa vida, na nossa casa. Vamos para os passos práticos, como disse o pastor Alvimar semana passada. Passos práticos. Na prática, como podemos buscar a restauração da glória de Deus através da nossa descendência? Primeira coisa, irmão, não é achar que só apresentar eles aqui na frente é o suficiente. Ah, vamos lá, tem que apresentar. Aí apresenta, a pessoa nunca mais pisa o pé na igreja. Nem pai, nem mãe, nem filho, né? Tanta gente está aí agora, nem do mundo que eu estou falando, de igreja não. De igreja, está na igreja. Nem do mundo. Ah, pode apresentar meu filho lá na sua igreja? Pode falar o quê? Que não? Mas a pessoa nunca mais aparece na igreja. O que diz Provérbios 22:6? O que diz Provérbios 22:6? Isso, pode ler. Esse aí mesmo. Instrui ao menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Instrui o menino aonde, irmão? No caminho que deve andar. No caminho. Já falei isso aqui, não falei? Instrui o menino aonde? No caminho. Não é fora do caminho, não. Tem gente está assim, de fora do que tem pai e mãe, né? Está de fora do caminho. O caminho é aquele ali, viu, menino? Você tem que estar no caminho. Pega o seu filho e anda com ele no caminho. Amém. Instrui ele no caminho. Não é suficiente apresentar ele na frente, não. É você andar um tempo bom com ele no caminho. Aleluia? Amém. Outra coisa, orar com eles e por eles. Vai chegar um momento que você não poderá fazer isso, ou não precisará fazer isso mais, né? Porque eles vão crescer, eles vão ter a vida dele, você vai só orar por eles. Mas, enquanto isso não acontece, enquanto você pode, você deve fazer. E deixa eu contar uma experiência aqui. Chama a Bárbara para mim, eu quero vocês dois aqui, por favor, Breno. Rápido. Eu quero contar para os irmãos aqui. Uns tempos atrás, eu estava orando, eu vim orando ao Senhor, para que falasse com a igreja toda, mas eu estava orando pelos meus dois filhos que ficaram em casa, para que o Senhor falasse com eles de alguma forma, e que eles entendessem que Deus estava falando com eles, que o Senhor, eu queria que o Senhor se revelasse a eles, eu queria que o Senhor mostrasse alguma coisa para eles, que o Senhor falasse com eles e que eles
soubessem que é o Senhor que está falando. Essa semana os dois tiveram essa experiência. Já tem uns 2 anos que eu oro. Eu oro por toda a igreja. Senhor, mostra aí umas coisas aí para os irmãos aí. Mas dentro de casa eu oro pelos meus filhos. Eles precisam, ainda mais novos, precisam ter experiências com Deus. Vem cá, faz favor, todos os dois. Faz favor, todos os dois, rápido. Eles vão contar aqui. Faz parte da pregação. Está no meu script aqui. Eles não sabiam, não. Aqui, faz favor. Segunda-feira, na terça-feira, você me contou o sonho? Lá da colega? Foi segunda? Não, foi segunda. Foi outra que eu contei. Não. Quero saber o outro, não. Quero saber aquele lá, que Deus falou com você. Irmão, presta atenção, se não é Deus que falou com essa menina aqui. Eu estava lendo a Bíblia No sonho? No sonho, eu estava lendo a Bíblia no meu quarto. E eu estava lendo um versículo sobre perdão. Da misericórdia de Deus e tal. Aí, quando eu acabei de ler o versículo, apareceu um nome escrito Ana Clara em cima. Aí, quem é Ana Clara? Ana Clara é uma menina lá da escola, que ela foi falsa comigo e ficou falando mal de mim pelas costas. Aí, Já tá bom. Obrigado. Espera aí. Meu irmão, presta atenção. Ela me contou esse sonho dentro do carro. Estava vindo da escola. Eu quase que eu brequei o carro assim. O quê? Não tem como não ser Deus, não. De vez em quando ela chegar falando dessa menina, Ana Clarice, minha filha, não fica falando dos outros. Olha, irmão, o que Deus fez? Lendo a Bíblia, falando sobre perdão, sobre misericórdia, não sei o quê, apareceu escrito Ana Clara. Aí eu falei, agora você vai procurar Ana Clara, vai pedir perdão a ela, vai falar que você teve um sonho e que você entendeu que Deus está te falando isso. Ela está se preparando para isso, essa semana ela deve fazer. Ela resolve para lá. Mas, irmão, você acha que Deus fica falando isso com o povo do mundo? Não. Deus fica falando com o povo do mundo isso não. Ah, você perdoar. Eles sabem. Não, mas Deus só fala com os seus. Amém? Aí, esse aqui na sexta-feira, olha, dormiu à tarde, eu saí com a mãe dele, eles ficaram dormindo aí, ele sonhou o quê? Presta atenção, pô. Que eu sonhei, aí eu vi o irmão Francisco, ele estava caminhando na minha frente. Aí ele me elogiou, aí na hora que ele foi falar uma coisa sobre minha vida, o futuro, aí o sonho acaba. Presta atenção. Beleza, obrigado. O que ele sonhou? O irmão Francisco, olha, irmão, de vez em quando ele vai aparecendo. Elogiando ele, e eles começaram a conversar e ia falar algo sobre o futuro dele. Isso aí Deus não fala, né, irmão? Isso aí Deus não fala. Eu falei, meu filho, eu entendi, falei com ele, eu entendo que esse negócio do irmão Francisco é o anjo do Senhor. E é coisas boas para você. Primeiro porque elogiou, né? Estava conversando, elogiando a ele. Então quando ia falar do futuro, e aí Deus não vai deixar. Todo mundo que eu já conversei e que fala sobre isso, agora é hora de falar mais coisas do futuro meu. Aí acorda, Deus vai embora, o anjo sai. Todo mundo que eu já conversei e que teve essa experiência. Então, irmão, Deus seja louvado por isso. Deus ouviu a minha oração, mas eu não quero que fique só nisso. Eu não quero que fique só nisso. Os dois tiveram essa experiência na mesma semana, coincidentemente, mas eu não quero só isso para eles. Eu oro ao Senhor para que isso esteja acontecendo sempre, que eles entendam que Deus está com eles, que Deus está do lado deles e que eles precisam servir ao Senhor. Eles precisam continuar servindo ao Senhor. Eu quero que eles temam ao Senhor, que eles andem nos caminhos do Senhor até o fim. Então eu não só consagrei aqui todos os três quando eram bebês, não, mas eu venho conduzindo, mesmo com minhas falhas, pecados e limitações,
a eles na presença do Senhor. E essas coisas servem para ir aumentando a nossa confiança de que o Senhor nos chamou também. Porque eu acredito, irmão, na palavra de Deus. Eu acredito na palavra de Deus. O que diz Atos 2,39? Olha aí. Olha o que está escrito. Coisa grandiosa. E que você pode até tomar um choque também. Leia Atos 2,39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Amém? A promessa para vocês e para os seus filhos. Aleluia. Então a promessa para mim é para os meus filhos também. A promessa é para eles também. Então, meus irmãos, nunca cesse de orar. Todo mundo aqui tem uma experiência ou outra. Orou e Deus respondeu. Estava demorando, mas respondeu. Não importa. Eu oro para que eles tenham em si a glória de Deus e sejam pontos de restauração dessa glória de Deus na vida dos outros também. Amém? Amém. Eu quero concluir agora. Eu sei que não são todos aqui que têm filhos crentes. Alguns, adultos, estão desviados da glória de Deus. Entre esses há os que vemos perspectivas de retornar a essa glória. Outros a gente não vê perspectiva. Há os que nunca foram participantes da glória do Senhor. Alguns estão cambaleando na fé. Alguns se mostram firmes, mas sempre ficamos na preocupação se eles irão continuar preservados nessa glória, não é verdade? De toda maneira, todos esses devem ser alvos de nossas orações e de nossas bênçãos, e não alvos de nossa frustração. Para que a glória de Deus ou seja preservada neles, ou seja restaurada neles, ou eles a tenham pela primeira vez. Eu fico feliz. Na quinta-feira nós estávamos aqui, o nosso irmão Isaac convidou aquela família que estava ministrando louvor aqui. Não importa, irmãos, o que importa é que ali era todo mundo da família. O pai na bateria, a mãe cantando, uma filha tocando, a outra filha cantando e um filho tocando. Não é lindo isso? Uma família inteira. Todo mundo na presença de Deus, pai, mãe, filho, papai, mamãe e filhos, todos sempre. Não é maravilhoso? Agora um lá, outro cá, outro ali, outro acolá. Não vai dar certo. Não é o melhor propósito de Deus esse. Isso pode acontecer, mas isso não é o melhor propósito de Deus. Claro, quando eles ficam adultos, cada um tem a sua direção. Mas estou dizendo, enquanto estão ali, debaixo da nossa tutela ainda, né? Estão adultos, olha, eu estou aqui, pastor Cleilson está lá em Rondônia, pastor Cleber está lá no Nova Pampulha, pastor Heber está lá na Contagem, está vendo? Cada um tomou uma direção, mas agora temos as nossas famílias. Mas não estou dizendo isso, estou dizendo dos filhos crescendo, todos unidos no caminho do Senhor. Aleluia. Esperava-se a restauração da glória de Deus no neto do sacerdote ali, mas não aconteceu. Mas Deus não para a sua restauração. Deus começou a restaurar a sua glória em outra pessoa, cujo pai é o Cana, né? O pai de Samuel, era da linhagem levítica de Coate. Isso a gente encontra lá em 1 Crônicas, capítulo 6, viu? A glória do Senhor em Israel arriscou, humanamente falando, ser perdida por uma mãe frustrada que deu um nome esquisito ao seu filho. Mas o Senhor restaurou a sua glória através de uma mãe que aceitou ser curada pela palavra proferida pelo sacerdote. Portanto, mãe,
Cadê as mães? Amém. Eu acho que você entendeu o que você precisa fazer com o seu filho, ou seus filhos. E a sua responsabilidade não é a responsabilidade do pai, do avô, da avó, do tio, da tia, nem do pastor, e nem do professor lá fora. Cada um desses tem sua parte, tá? Na responsabilidade. Mas Deus está falando com você hoje, para fazer a sua parte. Pois Ele está passando para restaurar a glória dele. E você tem que estar no meio dessa bênção. Amém, Jesus. Amém? Amém. Então eu quero que as mães que estão aqui orem pelos seus filhos agora. A gente vai terminar aqui com as mães orando pelos seus filhos. Então os filhos ficam perto da mãe. Se a mãe não estiver aqui, se sua mãe não estiver aqui, os filhos da mãe não estiverem aqui. Se a mãe, a avó serve.